A estrutura do átomo. O modelo de Rutherford. Como se pode estudar o que não se pode ver? Durante séculos, os pesquisadores interessados na estrutura do átomo trabalharam muito no escuro. Até o dia em que Henry Becquerel desenvolveu um pedaço de papel fotográfico sobre o qual colocou um composto de urânio. A descoberta da radiação levou Ernest Rutherford a conceber a primeira ferramenta que poderia levar à investigação do átomo diretamente. Do então recém-descoberto elemento polônio, Rutherford identificou emanações que eram absorvidas por uma caixa de chumbo. Um furo permitia que essa radiação escapasse e parte dela poderia ser detectada numa tela. Um forte campo magnético direcionava um grupo de raios levemente em uma direção e outro grupo de raios fortemente noutra direção. Isso indicava que os raios consistiam de partículas que tinham tanto massa quanto carga. Rutherford os denominou partículas alfa e beta. A partícula alfa, sendo rápida, maciça e carregada positivamente, parecia ser a sonda ideal para se penetrar na superfície atômica. A sonda de Rutherford consistia de uma fonte de partículas alfa, uma fina folha de ouro e sulfeto de zinco numa tela de revelação. Rutherford descobriu que a maioria das partículas alfa passavam através da folha de ouro com nenhuma ou quase nenhuma mudança de direção. De vez em quando, entretanto, a tela de revelação mostrava que uma partícula tinha sido defletida significativamente. E ainda mais raramente, um rebote direto poderia ser detectado. Um evento que, como descreveu Rutherford, seria como disparar uma grande granada naval contra uma folha de papel e vê-la rebatida e atingindo você. Estas descobertas indicaram a Rutherford que a maior parte da folha de ouro deveria ser, ao nível atômico, espaço vazio. Mas o que, na folha de ouro, causava a mudança de direção de algumas partículas alfa de sua linha de movimentação original? Uma possibilidade era de que as partículas estivessem colidindo com algumas outras partículas, do mesmo modo que se chocam as bolas de bilhar. Esse tipo de colisão produz um padrão característico. Embora Rutherford não pudesse ver cada percurso, ele os interceptou com telas em várias posições diferentes, até que construiu uma ideia do verdadeiro padrão produzido. E ele era bem diferente daquele produzido pelas bolas de bilhar. Então, Rutherford procurou na lei de Coulomb uma explicação. A força de repulsão entre duas partículas com a mesma carga aumenta à medida que a distância diminui. Seria possível que as partículas alfa carregadas positivamente estavam sendo repelidas por um núcleo de carga positiva dentro da folha de ouro? Vamos ver o que aconteceria a uma partícula alfa em curso direto de colisão com o tal núcleo de carga positiva. Mostraremos apenas a força exercida na partícula alfa. Com a aproximação da partícula alfa do núcleo, a força agindo sobre ela cresce rapidamente, fazendo com que a partícula alfa diminua sua velocidade, pare e depois acelere de volta na direção de onde veio. Vamos ver novamente.
E quanto a uma partícula alfa que estivesse numa rota que passasse ao lado do núcleo? Inicialmente, consideremos que nenhuma força eletrostática esteja agindo. Mas se o núcleo possui uma carga positiva, a força eletrostática crescerá rapidamente como antes. Já que a partícula alfa não está num curso direto de colisão, a força eletrostática manifestada pelo núcleo afetará não apenas a velocidade da partícula, mas também sua direção. Vamos ver novamente e parar completamente a ação. A força de repulsão pode ser dividida em dois componentes. O componente paralelo à partícula alfa diminui sua velocidade, enquanto que o outro componente, perpendicular ao seu movimento, muda a direção da partícula. Uma curva característica é traçada quando uma partícula carregada interage com outra. Admitindo a existência de uma carga positiva, Rutherford foi capaz de calcular matematicamente o padrão de dispersão que coincidia com aquele observado na sua experiência com a folha de ouro. Mas o que era essa misteriosa partícula carregada positivamente? Rutherford sabia que quanto mais perto a partícula alfa chegasse do mistério, maior era o ângulo formado na sua repulsão. Então ele foi capaz de estimar a menor distância de aproximação. E ele descobriu que era assustadoramente pequena. A partícula carregada positivamente teria um raio menor que 3 vezes 10 a menos 14 metros. Mesmo que o menor ponto nesta tela representasse o núcleo, o próprio átomo seria gigantesco em comparação. Foi Rutherford que criou o termo núcleo e o aplicou a este minúsculo ponto central, perdido no vasto espaço do átomo. Ele propôs para o átomo uma estrutura que imitava o sistema solar em miniatura. O núcleo, levemente pesado, é cercado pelas órbitas de luz ou elétrons. A força de atração entre os elétrons e o núcleo evita que o elétron se perca no espaço exterior. Mas não é suficientemente forte para fazer com que o elétron em movimento caia espiralmente em direção ao núcleo. O modelo de Rutherford representou um passo significativo para a nossa compreensão do átomo. Mas ele também apresentava problemas. Uma teoria física clássica prevê que uma carga acelerada produzirá radiação eletromagnética, uma forma de energia. Sendo um elétron que circula a uma velocidade constante uma carga acelerada, e ainda, se ele continuamente irradiar energia eletromagnética, ele obviamente estará perdendo essa energia. Isso fará com que ele se aproxime mais do núcleo, onde girará com maior frequência, e com isso aumentará também a frequência da radiação. Porém, essa mudança de frequência de radiação nunca foi observada. E, eventualmente, o elétron perderia tanta energia que acabaria caindo em direção ao núcleo. Mas, na realidade, a maioria dos átomos é muito estável. O modelo de Rutherford, para sobreviver, precisaria de uma ajuda urgente.